Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nossa última aula nós estudamos sobre os astecas, os maias e os incas. E hoje nós iremos corrigir a atividade que vocês fizeram a partir da página 70. Na questão 3, a questão é o seguinte: você conhece a história da bandeira do estado onde você mora? Quais os símbolos e os fatos históricos ligados a ela? Cole ou desenhe aqui essa bandeira e explique o significado de suas cores, formas e símbolos. Então não foi difícil para você desenhar, se caso você não conseguiu imprimir ou recortar de algum livro, foi fácil desenhar, porque a nossa bandeira aqui da Bahia, era só fazer 2 listas vermelhas, 2 listas brancas e um triângulo, né? E pintar ao redor do triângulo de azul. E o que elas significam, né? Qual é o significado? O significado da bandeira, as cores vermelhas, branca e azul, são uma referência aos Estados Unidos da América, como uma forma de apoio aos ideais republicanos daquele país. E o triângulo simboliza a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, esse é o significado dessas cores da nossa bandeira, a bandeira do nosso estado, a bandeira da Bahia. Na página 71, questão 4, que outras cidades do mundo foram construídas sobre a água de lagos ou rios? Pesquise e descubra o nome de 3. A Pro já colocou aqui os nomes para você e coloquei também as imagens para você poder conhecer. Mas eu acredito que você pode ter feito outras. Aí eu coloquei Catalão, que foi construído no Rio Amazonas, aqui no Brasil, Veneza, lá na Itália, e Alappuzha, uma cidade lá da Índia. Todas elas foram construídas em cima de rios, né? Em cima de águas, de rios ou de lagos. Vamos revisar o que é escambo para respondermos à questão 5. Escambo é uma atividade de troca que era utilizada pelos astecas, pois ainda não havia sistema monetário naquela época. As leis eram bem severas, ninguém podia roubar nem trapacear. Se uma pessoa fosse culpada desses crimes, a penalidade era o espancamento e a morte. Então, na letra A, pede para a gente colocar qual é a maneira de comprar dos astecas. Né? Segundo o que nós estudamos nos textos aí, a maneira que os astecas compravam era da seguinte forma: eles não utilizavam dinheiro, né? Os astecas eles praticavam o escambo, que consistia na troca de mercadorias, permutando o que produziam pelos produtos e que necessitavam. E nós utilizamos dinheiro ou cartão de crédito para comprar. Já os astecas não, eles praticavam o escambo. E as leis relacionadas às compras? Vamos comparar com que as leis dos astecas nossos? Hoje continua sendo errado roubar e trapacear. Mas a penalidade não é o espancamento ou a morte. Hoje existem o Código de Defesa do Consumidor para evitar prejuízos aos compradores, ou seja, aos vendedores, no caso, né? Então, mas não há espancamento e não há morte para quem rouba, para quem trapaceia, mas continua sendo errado. O calendário asteca, vamos observar para respondermos à questão 6. Os astecas, eles haviam o calendário religioso, na realidade eles usavam 3 calendários. O religioso, que eles organizavam o tempo em 260 dias e marcava a época de festa e do sacrifício dos deuses. Tinha o calendário dos agricultores, né, que esse calendário possuía 365 dias, assim como o nosso possui, e eles utilizavam, né, para o plantio e a colheita. E eles também tinham um outro calendário que continha 584 dias, que eles baseavam nos movimentos do planeta Vênus, que, tal como o Sol, tinha importância sagrada para esse povo. Então, vamos lá. Quais as semelhanças e diferenças entre o calendário asteca e o nosso
atual modo de contar o tempo. Quais são as diferenças e as semelhanças? Olha só, no calendário você viu lá os 3 tipos de calendário dos astecas. Então, na realidade, os astecas, assim como nós, usamos um calendário de 365 dias e era baseado nas estações do ano e nortear as melhores épocas para o cultivo e a colheita. Mas, diferente de nós, eles dispunham de mais 2 calendários. Um de 584 dias, baseado nos movimentos do planeta Vênus, e outro de caráter religioso, com 260 dias. Então, a semelhança aí é só em relação a um dos calendários que eles usavam, né? Porque eles usavam 3. Então, um desses é semelhante ao nosso. E os outros 2 nós não utilizamos, né? Só foi utilizado com os astecas. Vamos relembrar um pouquinho sobre o povo Inca, né? Que na última aula nós já estudamos sobre eles, mas vamos estudar mais um pouquinho para reforçar a nossa aprendizagem sobre esse povo que viveu lá na Cordilheira dos Andes por volta do século XII. Assim como ocorreu com os astecas, eles também estenderam seu domínio por uma vasta região até a atual Amazônia colombiana, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Os vários povos que na ocasião viviam nessas terras foram se submetendo ao poder do imperador Inca, que comandava um grande e poderoso exército. A capital do império era a cidade Cusco, de onde o imperador governava. Olha só, observe só esse mapa. Observe a sucessão de imperadores incas e as terras que cada um foi dominando com o tempo. Vê que em 1400 era um pequeno povo, né, simbolizado aí com essa pintura verde. Depois eles foram se estendendo, foi tomando domínio por todos os outros países, né, do Equador, do Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Eles foram dominando todas essas áreas até 1525. Só que aí no ano de 1532 chegaram os espanhóis sob o comando de Francisco Pizarro. Eles iniciaram um processo de conquista e finalmente destruiu o Império Inca. Os Incas consideravam o imperador como uma divindade representada por um representante terrestre do deus Inti, que era o Sol, a quem homenageava com festas, rituais. E aqui tem uma réplica do disco solar no Salão de Ouro do Templo do Sol, em Cusco. E muito pouco restou dos objetos feitos de metais preciosos pelos incas, porque com a chegada dos espanhóis lá na América, quase tudo foi derretido, transformado em barras e levados para a Europa. Na sociedade inca não havia trabalho assalariado, mas todos precisavam lavrar a terra e dedicar tempo para cultivá-la. O sistema do plantio era feito em degraus, também chamados de terraços, em torno das montanhas. Os incas, eles plantavam feijão, mandioca, quinoa e tomate, dentre outros produtos que eles também cultivavam. Eles também cultivavam diferentes tipos de batata e milho, algo que ocorre ainda hoje no Peru e na Bolívia. Também eles criavam abelhas, por meio das quais obtinham mel. Nas tradições preservadas naquela região, no comércio, nos costumes, no artesanato, nas crenças, enfim, o povo ainda conserva alguns aspectos da herança dos antigos habitantes do continente. Um exemplo disso são os teares e produtos manufaturados típicos, comercializados em feiras populares. Essa imagem, por exemplo, é de um tear manual que eles construíam redes, cortinas e muitas outras coisas. Lá na aldeia de Pisac, no Peru, próximo ao Vale de Cusco, eles têm até hoje uma feira artesanal com teares tradicionais, cestaria e diferentes tipos de alimentos da tradição inca. Essa é a maneira como muitos peruanos se vestem,
também indicam um pouco da herança cultural dos incas. Então, essa cultura prevalece até hoje. Então, durante essas aulas que nós tivemos sobre os maios, astecas e os incas, nós podemos observar os diferentes modos de viver, né, e também as semelhanças entre eles. Então, agora nós iremos fazer a atividade da página 76 e 77, onde nós vamos aí observar as formas de cultivar a terra dos astecas, dos maias e dos incas. Como era que eles cultivavam a terra? Os maias, por exemplo, eles cultivavam campos férteis e o milho era seu principal produto agrícola. Eles praticavam o comércio entre as cidades e usavam o cacau como moeda na troca de mercadorias. Já os astecas, eles cultivavam flores e alimentos em canteiros flutuantes. Nos mercados, eles comercializavam tecidos, artesanatos. Os artesanatos eram de cerâmica, esteiras e cestos. Eles comercializavam cacau, cebola, milho, penas de pássaros e muitas outras coisas. As mulheres preparavam tortilhas de milho recheadas com carne, feijões. Já os incas, a forma deles cultivar, eles compartilhavam as terras entre as famílias incas. Eles compartilhavam entre si para o cultivo de alimentos. Eles plantavam batata, feijão, milho, mandioca, quinoa, tomate e outras coisas. Eles criavam animais, incluindo abelhas. Eles trocavam mercadoria nos mercados sem usar dinheiro, que era chamado de escambo, né? Tudo isso nós vimos nos assuntos que nós estudamos. Agora vamos comparar a organização política e legislativa das cidades e do estado. Os maias, eles eram uma civilização composta por várias cidades, estados, cada uma com seus governantes e leis. Já os astecas, o grande império asteca, submeteu outras cidades vizinhas ao seu poder. Elas eram obrigadas a pagar impostos e a prestar lealdade ao imperador. Havia leis severas quanto às práticas comerciais. Os incas, vários povos eram submetidos ao poder do imperador inca, que possuía um exército grande e muito poderoso. Comparando agora outros aspectos culturais, os aspectos de religiosidade, construções, calendários e etc. Olha só, os maias, eles veneravam o milho como uma divindade, fonte de vida e prosperidade. Eles cultivavam também, cultuavam o sol e o planeta Vênus. As cidades maias eram interligadas por estradas para facilitar o transporte dos produtos. Os astecas, eles possuíam 3 calendários: o das cerimônias religiosas, o agrícola e o dos movimentos de Vênus, um planeta que eles reverenciavam como uma divindade, à semelhança do Sol, um ser divino, né, segundo as suas crenças. E os incas, eles cultuavam o Sol, entre outros deuses que eles também cultuavam. Eles construíram estradas eficientes e um sistema de correios dinâmico que incluía mensagens oficiais do Império, conhecidos como chasquis. Então, tudo isso, todas essas semelhanças, essas comparações que nós fizemos aqui entre as formas de cultivar a terra, entre a organização política, entre outros aspectos culturais como religioso, construções e calendário, você encontra tanto, né, no que a Pró falou aqui, como também nos textos que nós estudamos sobre os astecas, os maias e os incas. E no final, aqui na letra D, da página 77, você vai fazer em forma, né, de um trabalho. Não vai ser escrito aí na página do livro, você vai escrever em folhas separadas que você vai entregar para a Pró, vai deixar lá na escola e vai para a Pró avaliar o seu trabalho, que vale 10 pontos
para a nossa terceira unidade. Você vai escrever um resumo sobre esses 3 povos, os astecas, os maias e os incas. Você vai escrever no seu resumo aí, no seu trabalho, sobre as semelhanças e as diferenças entre esses povos. Você poderá ilustrar, poderá ser feito escrito ou digitado. Você irá escolher a melhor forma para você fazer o seu trabalho e obter a nota da TR nessa unidade, tá? Então, capriche, faça completo, não tenha preguiça, eu sei que quanto você é capaz de fazer bem feito, tá? Não faça o resumo muito resumido, faça o suficiente para que você mostre o que você entendeu sobre esses povos. Logo mais, a PRO marcará a data para entregar, que nós teremos outros trabalhos e assim que a gente fizer todos, e aí você vai deixar lá na escola, mas faça, não deixe acumular, faça, guarda, porque nós teremos outros trabalhos de geografia e ciências, e aí você, quando tiver tudo pronto, vai deixar lá na escola para a pegar e corrigir. Então é isso, meus amores. Beijos e fiquem com Deus.